Diz assim: na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o aparecimento do caractere cifrão no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root. Certo ou errado? Olha só, pessoal, uma questão bem interessante. Quando a gente fala sobre o sistema operacional Linux, existem várias distribuições Linux. Entre elas tem uma distribuição chamada Ubuntu, que é uma das distribuições Linux dentre várias, como Debian, Red Hat, SUSE e tantas outras. Em todas essas distribuições Linux, nós temos uma regra básica para identificar o que chamamos de usuário ou superusuário. Professor, quem é o superusuário root que está citado ali na questão? O superusuário é o administrador do sistema. Então nós dividimos o Linux em usuários comuns e superusuário, que é justamente o administrador do sistema, é aquele que tem poderes de administração, inclusive sobre os outros usuários. E aí, pessoal, quando a gente vai falar sobre prompt de comando, o prompt de comando é uma área que nós usamos no Linux, é uma área de terminal, onde nós podemos realizar a entrada de comandos textuais. Então nós podemos dizer que o prompt de comando é o local utilizado para entrada de comandos através de uma interface textual. Então é nesse prompt de comando, ou nessa linha de comando, ou ainda muitas questões falam sobre o termo terminal. Então o terminal, o prompt de comando, a linha de comando do Linux, é onde vamos digitar comandos de texto para realizar as operações do Linux. Quando a gente tem uma distribuição, como a distribuição Ubuntu, que estava citado aí na questão, esse aqui é o exemplo da distribuição Ubuntu Linux, é o Linux Ubuntu, que é uma das distribuições. E aqui eu acabei de abrir justamente o prompt de comando do Linux, que é o terminal do Linux, onde eu vou digitar comandos textuais. E percebe que no meu caso ali está aparecendo o cifrão. Observa, antes ali de eu começar a digitar os comandos, até vou ampliar para vocês, ó, percebe, aparece ali um cifrão. Será que esse cifrão identifica o usuário comum do Linux ou ele identifica o superusuário? Então acompanha comigo uma regrinha bem simples. Então no terminal ou no prompt de comando, hashtag, quer dizer um jogo da velha, identifica o superusuário, o root, quer dizer o administrador. E o cifrão identifica o usuário comum. Então cuida isso na prova, porque ali tinha uma enganaçãozinha nessa questão. Vou repetir. Quando for hashtag, quando for aí o jogo da velha, isso indica que quem está em operação no sistema, quem está logado agora para realizar as operações, é o superusuário, é o root, é o administrador. Quando for um cifrão, quer dizer que quem está realizando as tarefas, está logado nesse momento na seção do Linux, é o usuário comum. Percebe que no meu caso ali, ó, tem um cifrão. Então eu estou realizando as operações do Linux como usuário comum, não como superusuário, porque se fosse superusuário seria um jogo da velha, seria hashtag. Então voltando à questão, ela disse aqui, ó, o aparecimento do caractere cifrão no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root. Não, errado. Isso significa que quem está conectado é o usuário comum. É o usuário comum, não é o superusuário, não é o root. O superusuário não seria cifrão, seria hashtag, como eu coloquei ali, seria um jogo da velha. Percebe que nessa questão o CESP quis fazer uma pegadinha aí na identificação desses símbolos que identificam o usuário comum e o superusuário na operação do Linux e das suas distribuições, como no caso aí da distribuição Ubuntu através do prompt de comando. Então errado a questão, mas bem interessante, é um novo aprendizado importante aí para a prova. Certo, pessoal?